Olá pessoal, bom dia. Pessoal, abordando o tema, abordando sobre o Enem, em inglês vamos tratar de técnicas de leitura, certo? Para ajudar a vocês lerem melhor os textos em língua inglesa no Enem. E vamos começar tratando de técnicas de leitura, vamos iniciar aqui com cognatos. Cognato não é a técnica, mas ele é utilizado quando a gente aplica ele nas técnicas. A gente justamente aplica os cognatos nas técnicas de leitura que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, o que seriam os cognatos? Os cognatos são palavras, olha aqui, olha. Os cognatos são palavras muito parecidas, olha aqui, com o nosso português, já que a gente está falando de inglês para português, né? São as chamadas palavras transparentes, né? Em espanhol usam mesmo palavras transparentes. Em inglês é false friend e em português a gente diz falso cognato. Existem também os falsos cognatos, que são palavras que achamos que é tal coisa, mas não é. E os falsos cognatos que são em números menores, né? Então em inglês vocês vão ver que os falsos cognatos eles são em números menores. E em espanhol, creio que a professora já deve ter falado com vocês, vocês podem perceber que os falsos cognatos em espanhol são bem maiores do que em inglês, ok? Então, falsos cognatos são palavras parecidas, cognatos, no caso, são palavras parecidas com o português, e falsos cognatos são palavras que parecem, mas não é, ok? Vamos ver aqui. Olha aqui, os cognatos, eles são classificados nesses grupos aqui. Olha aqui, eu tenho os cognatos que eu vou chamar de cognatos idênticos. O que são cognatos idênticos? Está aqui. Cognatos idênticos são aqueles que são idênticos, exatamente com o português. Ora, eu tenho a palavra chocolate, que é chocolate, né? A mesma escrita, vocês podem perceber que é a mesma escrita do português. Crime, crime, virus, vírus, radio, rádio, social e hospital. Então, pessoal, o que são cognatos idênticos? Cognatos idênticos são aqueles que a escrita é idêntica ao português, ok? Então, temos agora aqui os cognatos que a gente diz que eles são o que? Semelhantes. O que são semelhantes? Que a escrita, você olhando, parece a mesma em português. Olha, telefone, muda só algumas coisas, mas você sabe que é telefone. Apartamento. Indústria e violência. Ok? Vocês podem ver que essas palavras não estão idênticas à escrita em português, mas elas são o quê? São semelhantes. Ok? Temos também os cognatos que a gente chama de vagamente parecidos, olha. Vagamente parecidos, que a gente olha e lembra que é aquela palavra em português, que na escrita tem algumas mudanças, mas ainda a gente consegue identificar ela. Olha. Activity, atividade, drug, droga, responsible, responsabilidade, computer, computador, ok? Então, pessoal, os cognatos, né, eles são classificados em idênticos, que são idênticos à escrita do português, semelhantes, que são semelhantes, parecidos com a escrita em português, e os vagamente parecidos, que embora tenha mudanças na escrita, mas ainda nos lembra qual a palavra em português, ok? Então, esses aqui são as classificações dos cognatos em inglês, ok? Pessoal, e lembrando, né, que esses aqui são os cognatos idênticos, semelhantes e vagamente parecidos, mas também tem os falsos cognatos. Falso cognato é aquele que você olha e você diz, essa palavra é essa em português, mas quando você vai traduzir não é. Olha aqui um exemplo, vamos ver um exemplo que eu vou colocar aqui embaixo, olha. Eu tenho uma palavra, parent. Essa palavra aqui, parents, olha aqui, eu estou aqui, olha. Essa palavra aqui, olha, parents. Ela
a gente olhando ela, a gente vai dizer que ela em português é o quê? Parentes, né? Mas não é parents em inglês, é pais. Pais, pai e mãe, os pais. É pais, ok? E parente, dizer assim, ah, fulano é meu parente. Parente vai ser relatives. Relatives. Aí sim são parentes, ok? Então, pessoal, falso cognato é isso, exatamente isso aqui. É uma palavra de quando eu olho para ela, eu digo, ah, essa palavra em português é uma coisa, mas quando eu vou traduzir é totalmente diferente, ok? Eu tenho parents aqui, a gente olhando diz, ah, parents é parentes, mas não é, parents é pais, ok? Então, esse daí é o chamado falso cognato, ok? E os cognatos são esses que a gente classificou aqui em idênticos, semelhantes e vagamente parecidos, ok? A gente vai ver um pouquinho mais na frente por que a gente está utilizando os cognatos. Pessoal, deixa eu dizer logo, a gente utiliza os cognatos quando a gente vai ler um texto em inglês para poder a gente identificar logo aquelas palavras que a gente já conhece, para nos ajudar na hora de ler o texto, ok? Vamos aqui, em um texto em inglês é muito importante a gente identificar as palavras repetidas, ok? Por quê? Porque se em um texto a palavra ela fica se repetindo, é porque ela tem o quê? Um valor muito importante, a gente tem que prestar atenção. Ah, se essa palavra está se repetindo, é porque ela é importante. Olha, um autor não repete as palavras em vão. Se elas são repetidas, é porque são importantes dentro de um texto. Então, quando você estiver lendo um texto em língua inglesa, preste atenção aos cognatos, identifique logo esses cognatos para lhe ajudar a ler o texto e preste atenção àquelas palavras que sempre se repetem, que em português a gente diz que são as palavras-chave, ok? De um texto. Olha aqui, eu trouxe esse texto aqui para a gente ver como exemplo, certo? Pessoal, vamos sublinhar, vamos aqui destacar os cognatos. Olha aqui, eu tenho multimídia, né? Vamos identificar os cognatos e as palavras repetidas, né? Eu tenho multimídia, que eu digo que é um cognato, áudio, um cognato, olha, vídeo, olha, áudio, vídeo, cognato idêntico, animation, um cognato que eu posso dizer que é semelhante, interactive, um cognato vagamente parecido, olha, multimídia já fizemos, comms, bandwidth and technology, um cognato vagamente parecido, olha, o que mais? Experience, um cognato semelhante, ok? Então, pessoal, olha aqui, eu identifiquei os cognatos, tá vendo? Olha? Nesse texto, que o título é multimídia, o que é que acontece? Eu identifiquei os cognatos, ok? E qual a palavra que eu posso dizer que nesse texto ela se repetiu muito? A própria palavra multimídia, olha. É um texto que se repetiu, a palavra que se repetiu bastante dentro do texto, olha. Então, se essa palavra se repetiu bastante, olha aqui, ó, dentro de um texto, é porque essa palavra é importante. E ela é o título do próprio texto, ok? Então, daí você pode dizer, ah, esse texto aqui, a gente pergunta, ah, o texto está tratando de quê? De que esse texto está tratando? O texto multimídia? Ah, o texto multimídia está tratando das multimídias, como áudio, vídeo, animação, olha aqui, a interatividade dessas multimídias, a experiência de usá-las. Então, olha aqui, olha, a tecnologia em meio a essa multimídia. Tá vendo, pessoal, que só em eu identificar a palavra repetida e em identificar os cognatos, eu posso dizer muita coisa do texto sem sequer eu precisar traduzir ele. Ok? Como é importante a gente identificar os cognatos e identificar as palavras repetidas de um texto, ok? Então façam sempre isso quando vocês estiverem diante de um texto em língua inglesa, que isso ajuda bastante, principalmente no Enem. Também, pessoal, a gente tem as chamadas pistas tipográficas. Quando você está lendo um texto, primeiro é importante a gente identificar o que? Os cognatos, né? Em segundo, identificar as palavras repetidas. E em terceiro,
identificar as pistas tipográficas. Mas o que são pistas tipográficas? Pistas tipográficas são os elementos, olha aqui, visuais que nos auxiliam na compreensão do texto. E esses elementos visuais, eles transmitem, olha aqui, informações nem sempre representadas por palavras. Às vezes, as pistas tipográficas são representadas por quê? Por uma imagem, por pontuação, olha aqui, por datas, por números, por uma tabela, ou um gráfico, ou figuras, certo? Tudo isso aqui são pistas tipográficas, ok, pessoal? Então, no Enem cai muito isso, né? Cai o texto acompanhado de uma gravura, ou então a charge. Então, o que é importante quando aparece esse texto? É importante vocês lerem as imagens, vocês lerem exatamente as pistas tipográficas, que é o que? É aquilo que são os elementos não visuais. Ou, desculpe, são os elementos visuais e não verbais, certo, pessoal? Então, pistas tipográficas são os elementos visuais que aparecem dentro do texto. Que esses elementos visuais podem ser imagens, podem ser números, tabelas, gráficos, certo? Então, é importante vocês saberem ler essas pistas tipográficas. Não ficar só atrelado ao texto, mas também aos elementos visuais. Os recursos de escritas também são pistas tipográficas, certo, pessoal? Os recursos de escritas também são pistas tipográficas. Olha, se um texto tem 3 pontos, é por quê? Porque indica a continuação de uma ideia que não está ali exposta. Se uma palavra está em negrito, se ela está em negrito é porque ela é importante, ela tem algum destaque. Ou se ela está em itálico, também é uma palavra importante. Se está entre aspas, é porque está salientando alguma importância de alguma coisa dentro do texto. Ou se aquela palavra vem dentro de algum parênteses, é porque introduz uma ideia complementar ao texto. Então, pessoal, prestem atenção. Além dos elementos visuais, também vamos prestar atenção aos recursos de escritas, ok? Que são as pontuações, que também nos falam bastante dentro de um texto. Eu trouxe aqui um exemplo de um texto não verbal, de um texto visual, que no caso aqui é uma tabela, e vamos identificar essa tabela, ela vem junto de um texto que é falando sobre a internet, certo? Então, vamos ver o que a gente pode identificar nessa tabela, algumas informações que a gente pode extrair dessa tabela, sem precisar ler o texto, né? Então, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que o país que está em primeiro lugar, né, de uso da internet é o quê? Os Estados Unidos, olha. Posso dizer, sem nem ler o texto, eu posso dizer que ele está em primeiro lugar no uso da internet, né? E eu posso dizer assim, qual a população de usuários da internet no Brasil, um exemplo. Sem precisar ler o texto, eu venho aqui e pego essa informação, olha. Ó. Ok? Aí eu pergunto assim, qual o país que está... O México, por exemplo, está em que colocação no ranking de usuários da internet? Aí eu vou dizer, está aqui. Eu posso dizer qual a porcentagem de usuários de internet no mundo lá no Japão. Aí está aqui, olha, 7,6%. Então, pessoal, só com as pistas tipográficas, só com os elementos visuais, olha aqui, eu posso extrair várias informações desse texto aqui, certo? Lembrando que essa tabela está junto de um texto, ok? E só pela tabela a gente pode extrair várias informações, utilizando as pistas tipográficas, ok? Então, pessoal, só antes de iniciarmos a estratégia mesmo, lembrando que quando você for ler um texto, lembrem, identifique os cognatos, identifique aquelas palavras que mais se repetem
e usem as pistas tipográficas, que são os elementos visuais, seja eles uma imagem, uma data, a própria pontuação, uma palavra em negrito, certo? Então preste atenção a isso. Então, pessoal, entrando aqui em estratégias de leitura, né? Ou chamado também de técnicas de leitura. As técnicas de leitura são classificadas em 3. Vamos ver a primeira técnica, que é chamada de skimming, ok? E o que seria o skimming? Skimming é ler ou examinar superficialmente. É uma técnica que permite rapidez, olha aqui, e eficiência na leitura de textos. É uma atividade de leitura de quê? De compreensão geral, que requer uma visão global do texto. Então, pessoal, quando eu estou utilizando a técnica de skimming, eu só quero saber o que aquele texto está tratando. Então, eu vou fazer uma leitura geral. Esse texto está tratando sobre a violência no Brasil. Esse texto está tratando sobre a Covid. Então, eu só quero saber isso. Então, eu faço aquela leitura rápida. Identifico a palavra-chave e eu já sei o que aquele texto está tratando. A gente usa muito o skimming quando a gente está utilizando as redes sociais. A gente faz uma leitura muito superficial. A gente não fica parando em cada publicação para ler bem direitinho, não, certo? A gente faz uma leitura bem superficial. Continuando, ao examinarmos o skimming, ao realizarmos, o skimming, alguns detalhes como vocabulário desconhecido, olha, não deve deter nossa atenção. O porquê? Porque a gente só está em busca do sentido geral do texto. Então, pessoal, quando você quiser saber só do que o texto está tratando, só o assunto, o sentido geral do texto, o assunto geral do texto, não precisa de você estar preocupada, meu Deus, o que é que significa essa palavra? De traduzir palavras desconhecidas, não. Você faz aquela leitura rápida identificando os cognatos, você pode fazer isso, identificando os cognatos, identificando as palavras repetidas e utilizando as pistas tipográficas. Com esses 3 elementos, você consegue fazer uma leitura superficial, rápida do texto e consegue identificar, extrair do texto o assunto geral que o texto está tratando, ok? Então, quando você quiser fazer o skimming, quando você quiser saber de que aquele texto está tratando, sobre o que aquele texto está tratando, você utiliza a estratégia de skimming. E para utilizar a estratégia de skimming, para melhor ajudar, utilize a identificação dos cognatos, a identificação das palavras repetidas e a utilização das pistas tipográficas. Ok? Outra técnica de leitura também importante, certo? Lembrando, só voltando aqui no skimming, que quando você estiver, por exemplo, no Enem, dependendo da pergunta, você utiliza o skimming, porque é algo mais rápido, certo? Então, depende da pergunta. Outra técnica de leitura é o scanning, certo? Scanning é uma estratégia de leitura que lhe permitirá buscar e identificar informações específicas, olha aqui, contidas em um texto, tais como datas, nomes, números, sem que para isso você necessite valer-se de uma leitura linear. O que é leitura linear? Eu vou ler o texto de cima a baixo, bem direitinho, tal. Não. Quando você está utilizando a técnica de scanning, que é uma das técnicas mais utilizadas no Enem, pessoal, é o scanning. Por quê? Porque quando a gente vai fazer a prova do Enem, o tempo é curto, então a gente precisa utilizar mais essa técnica. A gente pode utilizar essas técnicas em qualquer disciplina, não só na língua inglesa. Principalmente quando a gente está fazendo as provas de história, né, de geografia, que são aqueles textos enormes. Então, pessoal, o que é que você faz para diminuir, para lhe ajudar, né, no caso, para lhe ajudar a ganhar tempo? Você vai na pergunta, vê o que a pergunta quer e vai no texto buscar a resposta. Por exemplo, se o texto está perguntando a data de alguma coisa, em que ano o homem foi à Lua, um exemplo. Aí você corre para o texto e vai logo procurando uma data.
ok? Por exemplo, o nome. Quem foi o presidente dos Estados Unidos em 1950, um exemplo. Então, você já corre para o texto atrás tanto de uma data como de um nome. Ou qual o número de mortos de Covid no ano de 2021. Aí você já corre atrás de um número, certo? Isso é fazer scanning. Scanning é você procurar a resposta no seu texto, certo? E você já ir atrás de uma informação específica, certo? Isso ganha bastante tempo quando você estiver fazendo uma prova de Enem, certo, pessoal? Assim, olha, o scanning, assim é muito provável que você já tenha feito leituras empregando a estratégia de scanning. Muitas vezes vocês, alunos, já utilizaram sim, principalmente quando estão fazendo alguma prova na escola. Vale lembrar que ela pode ser estendida, inclusive a leitura de textos na língua materna. Foi o que eu disse a vocês. Vocês também podem utilizar o scanning em qualquer disciplina, não só na língua inglesa, ok? O scanning é uma das técnicas muito utilizadas para a gente ganhar tempo, ok? Sabendo utilizar o scanning, você ganha bastante tempo. A outra técnica de leitura bem empregada, né, é o prediction. O que seria o prediction? O prediction é uma estratégia de leitura denominada prediction, que implica predizer conteúdos de texto. O que é predizer? Você já tem um conhecimento prévio, é predizer, certo? É você já tem um conhecimento prévio daquele assunto, e daquele assunto você já inferir o significado de palavras desconhecidas, certo? Opa, certo? Então, o que seria o prediction? Voltei ali. O prediction seria você aplicar o seu conhecimento prévio de algo, de algum assunto dentro do texto. Por exemplo, o texto, como o Covid está em alta, né? Vou falar do Covid. Como o Covid está em alta, aí você pega um texto em língua inglesa e o título do texto é Covid, né? Ou então o texto está tratando sobre Covid, sobre a doença, sobre a vacina. Então, o que é que eu posso perguntar a vocês? Vocês podem dizer assim, eu posso perguntar a vocês assim, pessoal, o que é que vocês... Me diga aí o que vocês sabem sobre Covid. Vocês têm muito o que dizer sobre Covid. Ah, Covid é uma doença nova, é um vírus fatal que atinge o pulmão, é um vírus que ainda as vacinas estão sendo produzidas. Então, se eu perguntar, se eu disser assim, Covid, vocês têm muito o que dizer. Então, toda essa bagagem que vocês têm sobre essas informações sobre o tema, vocês levam para o texto, para ajudar vocês a entenderem o que aquele texto está falando, certo? E significa em inglês o background knowledge, que significa o conhecimento prévio daquele assunto, ok? Então, pessoal, essas técnicas, finalizou aqui, essas técnicas são muito importantes, certo? São muito importantes a utilizar na hora de fazer uma prova, principalmente a prova do Enem, certo, pessoal? Então, lembrem, antes de vocês, quando vocês pegarem um texto em língua inglesa, identifique os cognatos, certo? As palavras repetidas, as pistas tipográficas, e dependendo da pergunta, você utiliza as estratégias, ok? Pessoal, próximo encontro no sábado, né? Porque o tema do Enem vai ser no sábado. Eu vou trazer uma atividade exatamente sobre as técnicas de leitura, ok?